Queridos irmãos e irmãs, a saudação fraterna de paz e bem. Estamos no nosso programa na Escola dos Apóstolos, diretamente de Jerusalém, diretamente da Terra Santa. Sim, a graça do lugar santo chegando aí na tua casa, na tua vida. Quem sabe neste momento, não sei, rezando por você que está acompanhando, possa estar vivendo um momento de dificuldade, um momento de sofrimento. E eu estou aqui, da Terra Santa, do lugar aonde Jesus te amou, querido irmão e irmã, com amor de cruz, rezando por você. Chegando na tua casa, dando esta força que é o amor de Deus por nós, esta força que é a graça e o dom do Espírito Santo. Você não está sozinho. A igreja não está sozinha. A igreja não é somente uma instituição humana. A tua família, o teu matrimônio, não é somente um contrato humano. É um dom sigilado pelo Espírito Santo. Por isso o Espírito Santo é contigo. O Espírito Santo não te abandona. Por isso o tema do nosso programa de hoje é Vinde, Espírito Santo. Vamos invocar o Espírito Santo de Deus na alegria, quando recebemos um presente de Deus, uma boa notícia, quando estamos também no momento da prova, no momento da provação, da tempestade, vamos dizer, vinde, Espírito Santo, enchei os nossos corações, fazei sim que os teus dons possam frutificar na minha vida, no meu coração, no meu agir. Por isso, aqui, tão perto do cenáculo, do lugar da descida do Espírito Santo na Pentecoste, nós estamos rezando por você. E vamos neste programa aprofundar este tema, falando da graça, dos dons do Espírito Santo, que é Deus. Deste Deus que não abandona o seu Filho, este Deus que é Trindade Santíssima, Pai, Filho e Espírito Santo. E este Espírito Santo de Deus, aí no teu coração, faz com que você não sinta somente emoção, mas sinta a sua fortaleza, a sua consolação, a sua inspiração, o intelecto que vem do contato e do amor dele na tua vida. Sim, no programa de hoje, eu, você, o mundo, tantos irmãos e irmãs que estão acompanhando o nosso programa, vamos aclamar e dizer: Vinde, Espírito Santo. E vamos lá a uma pergunta de um tempo importante, quando nós vivemos o tempo da Quaresma, depois o tempo da Páscoa. Sempre vem estas perguntas quando eu vou fazer a crisma dos nossos jovens lá no Chipre. Sempre essa pergunta me é feita. O que foi a Pentecoste e qual a sua importância para os cristãos? E vamos então, com a graça de estarmos aqui no lugar da Pentecoste. Hoje nós temos o Monte Sião. O Monte Sião, nós temos o cenáculo, aonde os discípulos estavam ali a portas fechadas, depois da ressurreição de Jesus, com medo, tinham medo dos romanos, tinham medo dos judeus que eram muito fundamentalistas, que queriam realmente, estavam perseguindo os cristãos. E eles estavam ali no cenáculo, a portas fechadas. Hoje, o cenáculo, no tempo de Jesus, era dentro dos muros de Jerusalém. E hoje se encontra fora dos muros de Jerusalém, no Monte Sião, onde nós temos também a lembrança da Dormício Maria, do lugar onde Nossa Senhora dormiu o sono da morte. Temos também uma basílica dedicada a Nossa Senhora da Dormitio Maria, de Nossa Senhora da Dormição. E do lado, o cenáculo. Hoje,
não mais nas mãos dos cristãos, nas mãos da Igreja Católica, mas hoje tem uma yeshivá, uma escola hebraica, judaica do lugar, e os franciscanos compraram um terreno do lado do cenáculo, nós chamamos de cenacolino, é o lugar onde os peregrinos passam e fazem a memória da Pentecoste. A Pentecoste, 50 dias depois da ressurreição de Jesus. Uma festa judaica, uma festa que tem origem judaica, onde era a oferta das primícias. Eles traziam para o templo a colheita, as primeiras colheitas vinham ofertas ao templo. E neste dia desta festa, depois da Páscoa, 50 dias, no per questo Pente é o número 5 em grego, não? Pentecoste, depois de 50 dias depois da ressurreição, que para nós é um momento da igreja, é um momento que o Espírito Santo desce sobre os apóstolos e eles iniciam a falar a língua do amor, iniciam a falar a língua que todos entendiam, diferentemente de Babilônia, onde queriam chegar até Deus, queriam ser como Deus, e as línguas foram confundidas. Aqui, diferentemente, na Pentecoste, a característica fundamental do dom do Espírito Santo que desce sobre os apóstolos na Pentecoste, eles iniciam a falar a língua que todos entendiam. Estavam ali judeus de tantas denominações que estavam para a grande festa de Pentecostes no templo, estavam ali e ouviam os apóstolos na pregação e cada um entendia na sua própria língua. Por isso é tanto importante entrarmos nesta dimensão profunda deste Cristo morto e ressuscitado, elevado ao céu. Depois deste grande evento de salvação, os povos voltam a entender na única linguagem, a linguagem do amor, o amor de Deus, o amor de cruz. Por isso nós somos a igreja da Pentecoste. Nossa Senhora era ali com os apóstolos. Nós somos a igreja da Pentecoste. Nós somos a igreja da linguagem do amor. Nós somos a igreja da comunicação de Deus. Não tem mais barreiras, não tem mais diferenças, diz Paulo. Não tem mais judeus nem gregos, não tem mais escravos nem livres. O Evangelho chega a todos. O Espírito Santo faz com que a igreja seja missionária até nos dias de hoje, levando a linguagem do amor. Aonde tem a igreja, todos entendem esta linguagem, que é a linguagem da caridade, que é a linguagem do amor de Deus por nós, que é a linguagem do dar a vida. Esta é a Pentecoste que continua na igreja. Celebrar a Pentecoste, lembrarmos que a igreja é a igreja guiada pelo Espírito Santo nos concílios, os concílios da igreja, o Espírito Santo que age, o Espírito Santo que age na história com os papas, trazendo sempre o Papa justo para os tempos justos. Sim, inspirando novos carismas na igreja, novos dons, novas comunidades, novos modos de evangelizar, porque a igreja é viva, a igreja é guiada pelo Espírito Santo de Deus. E a pergunta interessante, teológica, como compreender a pessoa do Espírito Santo na Trindade? Muito bem, nós estamos aí, o pneuma, o Espírito Santo de Deus. Quanto é bom escutar essa pergunta por nós cristãos católicos.
Porque dizem sempre, a igreja católica, mas a igreja tem os pentecostais, não, os protestantes, e nós somos os herdeiros da grande doutrina com os grandes padres da Capadócia, que refletiam sobre o Espírito Santo. Os grandes padres da Capadócia, em modo muito especial, São Gregório Nazianzeno, que fala deste dom do Espírito Santo. Deus Trindade, Deus que é Pai, Filho e Espírito Santo. Sim, é o Deus Pai que ama o seu povo, que te ama com amor de pai. Temos essa dificuldade com a paternidade muitas vezes, né? Eu encontrei na formação seminaristas que diziam, mas eu tenho muita relação com Jesus Cristo, com o Espírito Santo. Não, Deus Pai, Pai que ama, manda o seu Filho na trindade de amor para nos salvar. Deus, Filho, Verbo encarnado, Jesus Cristo, que nasceu do seio da Virgem Maria e foi concebido por obra do Espírito Santo. Deus, sim, o Espírito Santo que é Deus. Deus Filho, Jesus, que você recebe na Eucaristia, que dá o seu próprio corpo na cruz e na Eucaristia para que você possa comungar, para que você possa o receber na Eucaristia, você se ajoelha no Santíssimo, e o Espírito Santo, que é aquele presente em todos os sacramentos, ele é presente. Quando invocamos sobre as ofertas o Espírito Santo, o padre, com esse gesto, não? Ele abençoa as oferendas e diz, e próprio aonde o Espírito desce sobre as oferendas, o pão e o vinho, no momento da consagração, no momento do nosso batismo, é o Espírito Santo, é o Espírito Santo. No momento que o padre, o bispo, o diácono, o padre, o bispo vem ordenado, o Espírito Santo. Então a tradição dos armenos, da igreja armena, muito interessante. O padre tem que ficar 40 dias antes da ordenação, ou bispo, eles têm que ficar 40 dias em silêncio, porque diz que 40 dias o Espírito Santo já está ali próximo para o momento da consagração do padre, não para a consagração do bispo, a ação do Espírito Santo, que é o pedagogo. Mas gostaria de ler para vocês, em modo bem rápido, uma catequese do Papa Francisco às crianças falando do Espírito Santo. Nós temos que aprofundar no estudo teológico da ação do Espírito Santo na igreja. Mas o Papa Francisco fez uma catequese linda às crianças. Disse ele, explicando às crianças o que é a Trindade. Não é fácil, porque o Espírito Santo é Deus, diz Papa Francisco. Ele está dentro de nós. Nós recebemos o Espírito Santo no batismo, nos sacramentos. O Espírito Santo é o que nos acompanha na vida. Vamos dizer isso juntos, disse Papa Francisco. E é isso que nos diz em nossos corações as coisas boas que precisamos fazer. O Espírito Santo é aquele que nos repreende interiormente quando fazemos algo de errado. Quando nós fazemos algo de errado, o Espírito Santo, lá no teu coração, na tua consciência, diz, você olhou ali, não deveria olhar, você disse aquilo que não deveria dizer, essa atuação não é segundo o Evangelho. O Espírito Santo é quem nos dá força e nos consola na vida. Somos felizes, todos nós, porque acreditamos, resumiu o Santo Padre. A fé nos torna felizes e cremos que este Deus, Pai, Filho e Espírito Santo, nos dá esta alegria. E quem te faz sorrir, quem te consola no momento da tristeza, dentro do teu profundo, é este Espírito Santo de Deus que não te abandona.
E uma pergunta teológica pastoral: qual a melhor forma de rezar ao Espírito Santo? Vamos lá, uma escola. O programa Na Escola dos Apóstolos é uma escola realmente. Estamos aqui para aprender. Eu gostei muito dessa pergunta. Gostei muito. Porque está dizendo assim: qual a melhor forma de rezar ao Espírito Santo? Quer dizer que quem fez essa pergunta está interessada a aprender a rezar. Nós precisamos entrar numa escola de oração. Realmente, o grande padre da igreja, Origene, que foi um padre que viveu no ano 182, né? Ele foi um grande discípulo de Cristo. E ele diz que a igreja é uma clínica espiritual. Ele diz que é uma clínica espiritual, mas a igreja também é uma escola de oração. Então, quando nós estamos na igreja, nós temos que aprender a rezar. É como os discípulos pediram para Jesus: Mestre, ensina-nos a rezar. Por quê? Porque eles viam que Jesus, quando terminava de rezar, ele tinha tanta luz, ele tinha tanto amor, quando Jesus olhava, não tinha quem conseguisse ficar sem chorar, porque era profundo. Então os discípulos perguntaram para Jesus: Mestre, você quando vai a rezar, Jesus na união com o Pai, quando ele voltava do monte, né? Quando ele voltava dos momentos de oração na gruta aí no Getsemane, quando ele ia no monte das beatitudes, das bem-aventuranças, né? Então ele voltava cheio assim, totalmente transformado, né? E os discípulos perguntavam: mas como? Queremos aprender a rezar. E nós também queremos aprender a rezar ao Espírito Santo, queremos aprender a rezar. O primeiro modo é pedindo que ilumine as nossas mentes, que ilumine a nossa consciência. Invocar o Espírito Santo. Já quando você se levanta na oração da manhã: vinde, Espírito Santo, enchei o meu coração com os teus dons. Invocar o Espírito Santo na oração. Pare, pega a tua Bíblia, abra a palavra de Deus, coloque perto do seu rosto, sinta a presença do Deus Senhor bíblico, porque a Bíblia é Jesus. E o Espírito Santo está, sim, neste momento que você abre as Sagradas Escrituras. Pedir a iluminação do Espírito Santo antes de ler a palavra de Deus. Peço, papai, mamãe, catequistas, ensine às crianças, aos adolescentes, aos jovens, a rezarem invocando o Espírito Santo antes de ler a Bíblia. Você não abre a Bíblia: vamos lá, vamos abrir aqui na palavra de Deus. Não, invoca o Espírito Santo. Nós não queremos ouvir as tuas explicações, somente o teu intelecto, porque você entendeu. Eu que estou aprofundando sempre mais a língua grega, a língua que foi escritos os evangelhos, e também conhecendo um pouco o hebraico, o que acontece? Muitas vezes você quer somente passar a técnica. Não. O bom professor de teologia, dizia já o nosso grande von Balthasar, é aquele que inicia a teologia com o joelho, se ajoelhando e invocando o Espírito Santo antes de uma aula, antes de ler. Nós padres pensamos que somos os mestres e o Espírito Santo age em nós, como também pode, muitas vezes, como diz o Evangelho, esconder essas coisas aos grandes e sapientes e revelar aos pequenos. E o Espírito Santo age quando você abre a palavra de Deus. Então vamos lá, com Jesus bíblico, invocar o Espírito Santo antes de uma catequese, antes da Lécio Divina, antes de ler em família, invocando o Espírito Santo, pedindo ao Espírito Santo de Deus que ilumine a consciência. Porque muitas vezes o pecado adormenta a tua consciência e o Espírito Santo, ele faz sim que a tua consciência tome realmente consciência do que você está fazendo. Porque você pode estar fazendo coisa errada, você pode estar falando o que não deve falar, você pode estar indo aonde não deve ir, você pode estar colocando em risco a tua vocação. Reza o Espírito Santo, me ilumine,
ilumine a minha consciência, as minhas decisões. Antes de uma decisão, invoque o Espírito Santo. E o Espírito Santo de Deus te ilumina e te guia. E a pergunta que sempre fazem a nós franciscanos, em modo especial: como cultivar a verdadeira alegria? Vamos lá, vou dizer uma palavra grega que eu gosto muito, hará, não? Quando você encontra uma pessoa, você diz heropoli, não? Prazer, alegria de te conhecer, hará, hero, em grego. Sim, o Espírito Santo, ele traz a alegria, mesmo nos momentos de dificuldades. O nosso pai São Francisco dizia: a perfeita alegria quando te deixam até de fora, não quer abrir a porta, você não perde mais a alegria. E é o dom do Espírito Santo. No meio da dificuldade, você sente esta alegria que não é somente humana, você vem do profundo da tua união com Deus, do Espírito Santo. Por isso, a característica de quem reza e quem é consciente dos dons do Espírito Santo, de quem realmente invoca o Espírito Santo, é a alegria. Por isso, nós franciscanos dizemos, os franciscanos são sempre alegres, porque nós vivemos no Espírito do Senhor, no Espírito da alegria, que nos faz realmente sermos alegres. E é interessante porque o nosso fundador, São Francisco, ele, quando encontrava um frade triste, ele dizia: vai confessar, porque tristeza, cabeça baixa, rosto emburrado, é sinal de pecado. A alegria é o dom do Espírito Santo. Por isso São Francisco dizia: não quero frade triste. E Madre Teresa também, no discernimento vocacional, ela via as jovens que iam cuidar dos pobres, que tinham desabilidades, não? Ela via pelo rosto das jovens se tinha vocação para as filhas da caridade que ela fundou ou não. Porque quando alguém estava ali fazendo com tristeza, emburrado, fazendo o serviço mais humilde, ela dizia: minha querida, você não tem vocação para nós. Porque aqui, quem serve os últimos, serve na alegria. Quando os franciscanos recebem uma nova missão, ele vai com alegria. Por quê? Porque a alegria é dom do Espírito Santo. Sim, o Espírito Santo te dá a hará, a alegria que vem dele. E vamos rezar com a palavra de Deus, com o apóstolo Paulo, na Epístola aos Gálatas. Quem semeia para a carne, colherá o que produz a carne, a corrupção. Quem semeia para o Espírito, colherá o que produz o Espírito, a vida eterna. E vamos lembrar os nossos irmãos e irmãs que escreveram para o nosso programa. Lembrando que nós estamos rezando pela igreja, e rezando também pelas instituições religiosas, pelos governantes e também pelos irmãos e irmãs que escreveram para o nosso programa. A Maria de Fátima escreve: por favor, orar por Alice, pela prova pela universidade. Deus o abençoe e Nossa Senhora proteja sempre. Também a Júlia escreveu: por favor, solicito oração para minha filha, pedindo para que o anjo do Senhor providencie um noivo para ela casar-se. Assim seja, muito bem, casamento santo, mas tem que iniciar com um namoro santo, hein? Então, também a Maria Brígida escreveu: salve Maria, peço oração pelas almas de Maria da Encarnação Nascimento Pisco e de Manuel Marque Dias Pisco e de todos os meus antepassados em geral, e muito obrigado. Você também pode mandar o teu pedido de oração para o nosso programa, para o nosso e-mail na escola dos apóstolos @cançãonova.com ou pelo nosso Instagram CN Terra Santa. E você também pode adquirir
muitos instrumentos de evangelização na loja.cançãonova.com. Ajude também a Canção Nova a evangelizar. Torne-se também um sócio da nossa grande família Canção Nova. E vamos invocar o Espírito Santo. Vinde, Espírito Criador, a nossa alma visitai e enchei os corações com vossos dons celestiais. Vós sois chamado intercessor de Deus excelso, dom sem par, a fonte viva, o fogo, o amor, a unção divina e salutar. Sois o doador dos 7 dons e sois poder na mão do Pai, por Ele prometido a nós, por nós seus feitos proclamai. A nossa mente iluminai, os corações enchei de amor, nossa fraqueza encorajai, qual força eterna e protetor. Nosso inimigo repeli, e concedei-nos a vossa paz, se pela graça nos guiais, o mal deixamos para trás. Ao Pai e ao Filho Salvador, por vós possamos conhecer que procedeis do seu amor, fazei-nos sempre firmes crer. Amém. O Senhor esteja convosco, vos abençoe Deus Todo-Poderoso, que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Esperamos todos vocês na próxima semana, aqui no nosso programa na Escola dos Apóstolos, com São Paulo e São Barnabé, que te ajudam a crescer na fé.